Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Daniel, capítulo 5, versículos de 20 a 30. Participe, comente e compartilhe com seus amigos. Olá para você, sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje, dia 26 de março, estamos aqui para mais um vídeo, para nós comentarmos um pouco mais sobre todos os fatos que estão acontecendo, que nos trazem, a convicção do cumprimento das profecias bíblicas. As profecias bíblicas são os fatos mais importantes relatados na Bíblia Sagrada, porque as profecias relatam o que irá acontecer, o que tem que acontecer. Não se pode mudar aquilo que está escrito nas profecias bíblicas. O próprio Jesus foi muito claro, específico, quando ele disse que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ele falou isso justamente quando falou dos sinais dos tempos, dos sinais dos últimos dias. Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil. Tudo o que está acontecendo está bem diante dos nossos olhos, só não está enxergando quem não quer. Tem hora sim que ficamos até impressionados da maneira como o mundo, como as pessoas ignoram os fatos. Não podemos esquecer que pela primeira vez na história da humanidade, vou repetir, pela primeira vez na história da humanidade, o mundo está à beira de uma guerra nuclear. Pela primeira vez, o mundo pode ser destruído por uma guerra nuclear. Se nós voltarmos aqui a nossa mente há uns 30 anos atrás, existia aquele temor de uma guerra nuclear que pudesse envolver os Estados Unidos e a então União Soviética. O mundo todo falava disso, o mundo todo tinha medo de que isso pudesse acontecer. A então União Soviética sempre foi uma nação muito forte militarmente, mas enfrentava problemas econômicos, problemas financeiros. Era uma potência militar, mas uma nação de uma economia bastante deficitária. Se você lembrar daquela época, os carros que existiam na União Soviética eram todos carros velhos, carros das décadas de 60, de 70, aqueles tanques militares também bastante assim fortes, mas tudo tanques antiquados, armas antiquadas, aviões antiquados, ainda remanescentes da Segunda Guerra Mundial, mas tinha arma nuclear. Então todos tinham medo da União Soviética por causa do seu poderio militar. Os Estados Unidos, no entanto, evoluía a sua tecnologia, crescia no seu conhecimento, mas não teria coragem de enfrentar a União Soviética numa guerra devido a essa questão nuclear, porque já naquela época, estamos falando aqui de uns 30 anos atrás, década de 80, por exemplo, já tinha esse perigo de uma guerra destruir toda a humanidade, destruir toda a Terra. Pois bem, o tempo foi passando, a antiga União Soviética veio a se dissolver e surgiu a Rússia, essa nação que hoje está assolando todo mundo. E a Rússia ficou com todo o poderio da União Soviética. Os demais
meios daquela potência da União Soviética ficou ali um pouco dividido entre a Ucrânia, a Sérvia, a Bielorrússia, ali esses países, principalmente a Ucrânia, que tinha, né, a usina de Chernobyl, a usina militar, e a Rússia assumiu ali aquela postura. O mundo ocidental, vendo a iniciativa da União Soviética, né, de se dissolver, cometeu aquilo que nós podemos chamar de engano, porque o próprio mundo ocidental começou a fazer negócios com a Rússia e fez nesses 30 anos que a Rússia se tornasse uma grande potência, tanto militar quanto econômica. O que o mundo ocidental fez? Esses mesmos que hoje estão aplicando sanções econômicas à Rússia. Eles fortaleceram economicamente a Rússia. A Rússia, que herdou tudo o remanescente da União Soviética, começou a receber dinheiro, a negociar. E a Rússia se transformou não só numa potência militar, mas também numa potência econômica. E hoje, quando você vê os armamentos da Rússia, já não são mais armamentos sucateados, antiquados. Não, a Rússia se evoluiu por causa dos investimentos que fez na área militar. E hoje a Rússia é uma potência militar, mas é uma potência forte, uma potência imbatível. E da maneira como as coisas estão acontecendo, como os homens estão assim agora tentando fazer esses embargos econômicos que nós até comentamos em vídeos anteriores, são embargos insensatos, porque todos nós estamos sentindo o efeito dos embargos econômicos. Você que está assistindo esse vídeo já percebeu como as coisas estão subindo no supermercado, como o leite subiu, como o pão está subindo, a gasolina e todas as coisas estão subindo. Então olha só a insensatez desses homens. Eles criam embargos econômicos para punir a Rússia e eles mesmos são punidos. Então isso é que nós falamos até no vídeo, né, anterior, quando nós citamos Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9, que fala que os homens construiriam armas para matar a si mesmo. Tudo o que está acontecendo nessa guerra é autodestruição. Quanto mais eles aumentam os embargos contra a Rússia, mais eles próprios são prejudicados. Os Estados Unidos estão sofrendo por causa do embargo, os países da Europa, o Brasil, todos os países do mundo. Então como que pode fazer embargos para punir a Rússia, sendo que todos são punidos? Quer dizer, uma insensatez desses homens. Então quando nós vemos tudo isso, vemos todos esses cenários, nós pensamos, mas por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão ocorrendo? Porque essas coisas são consequência dos atos que os homens provocaram. Deus é soberano, Deus é Senhor, tem que ser respeitado, adorado. O nome de Jesus Cristo é o nome que tem que estar acima de todo nome. É necessário ter respeito, é necessário adorar a Jesus Cristo com o seu poder que ele tem, que é o poder de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas o mundo tem tratado Jesus como se Jesus fosse um objeto, como se Jesus fosse assim algo que só pede, e que Jesus faz tudo o que as pessoas querem, tolera tudo, que as pessoas podem viver a vida do jeito que quiser, pode fazer tudo do jeito que quiser, satisfazer os seus eus, satisfazer as suas vaidades, os seus interesses materiais, e que Jesus faz tudo, Mas, no entanto, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, vamos encontrar um Deus, um Jesus
severo, um Jesus que pune os pecadores, um Jesus que não tolera a desobediência. Então, tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer nessa terra é uma consequência da desobediência, é uma consequência da ignomínia, é uma consequência da falta de temor de Deus. E nós vamos analisar na data de hoje o que escreveu o profeta Isaías. Nós vamos ler aqui do capítulo 5, dos versículos 20 até o 30. Muito bem, diz assim o texto: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, com a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhe assobiará para que venha das extremidades da terra e vem apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como de leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem as livre. Bramam contra eles naquele dia, como os do bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só é treva e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Então, observe que a questão aqui, que falai dos que chamam bem ou mal, que faz da escuridade luz, da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Essa questão é o que estamos vendo no dia de hoje. Nós estamos vendo que todos os valores estão sendo invertidos. Você é obrigado a ver uma coisa e você está vendo que isso não é real, mas você tem que dizer que isso é. Como, por exemplo, há poucos dias atrás, houve bastante comentários sobre uma atleta norte-americana que é um homem que virou mulher. E esse homem que virou mulher começou a participar de Olimpíadas, de disputas de natação feminina. E esse homem que virou mulher venceu essa disputa com as mulheres e se destacando assim bem à frente, né, dessas mulheres. E aí muitas pessoas começaram a questionar, dizendo que o biotípico,
o estereótipo, que todas essas características desse homem que virou mulher e que está disputando com mulheres, ele só tem essa vantagem porque o seu interior, o seu biotípico é de homem. E o homem é diferente da mulher, principalmente no esporte. É muito possível observar isso, né? Você vê a Olimpíada mesmo, ou a própria corrida. Vamos falar, por exemplo, a corrida que tem no Brasil, a corrida São Silvestre. Você vê que o tempo em que os homens conseguem correr e terminar a prova é muito inferior ao tempo da mulher. A mulher que vence a corrida da São Silvestre, ela tem uma marca que se equipara ali ao, sei lá, o 10º, 20º colocado masculino, a melhor colocada. Então você imagina se um desses atletas que disputam a prova masculina da corrida São Silvestre, ele diz que resolve virar mulher, aí ele passa a se dizer que é mulher e vai competir junto com as mulheres. É óbvio que ele vai levar vantagem. Então foi isso que aconteceu nessa prova de natação. Mas o que chamou atenção nessa prova de natação é que eles colocaram a imagem desse homem que virou mulher recebendo a medalha. E era uma coisa ridícula. Todo mundo que olhava aquilo via que era um homem, uma coisa enorme, muito mais alto do que a segunda e terceira colocada, aquela coisa assim que todo mundo que está vendo falava, isso aí é um homem. Mas aí que tá, você tem que olhar aquilo, tá vendo que é um homem, mas você não pode falar que é um homem, porque os valores estão invertidos. Hoje tudo funciona assim. Você vê que tem pouco tempo atrás teve lá um confronto lá no morro, no Rio de Janeiro, em que a polícia entrou no morro e acabou ali trocando tiro com aqueles bandidos, e os bandidos acabaram morrendo. E aí todo mundo começou a falar que a polícia que agiu com uma força letal. Hoje, se um homem começa a namorar uma mulher, as pessoas começam a criticar. Parece que isso não é mais o certo. O certo é se for um homem com homem, uma mulher com mulher. Então, todos esses valores é o que o profeta Isaías está falando assim. O bem está sendo trocado pelo mal. A luz, né? Faz da escuridade luz e da luz escuridade. O amargo vira doce, o doce amargo. Quer dizer, tudo aquilo que deveria ser certo está sendo colocado como errado. Tudo aquilo que deveria não se fazer está sendo dito que é o que tem que se fazer. Então essa é uma escolha que o próprio homem está fazendo. O homem tem liberdade, o homem tem livre-arbítrio para ele decidir o que quer fazer e decidir o caminho que quer seguir. Então essa maneira de que o homem age coloca Deus numa situação de neutralidade. Nós precisamos observar que Deus não interfere na decisão das pessoas. Deus, assim, ele deixa com que cada um tome a sua própria decisão. Deus não interfere assim que o homem faça aquilo que ele quer fazer. Deus não interfere na decisão do homem, deixando o homem à mercê da sua própria consequência. Vamos ver bem lá já no início o que Deus falou. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aí vamos lá no versículo 6, né? Olha, Caim foi o primeiro a ser criado depois
que veio seu irmão Abel. No versículo 6 diz assim: quando Caim colocou no seu coração que queria fazer mal ao seu irmão, estava com inveja, estava irado. Olha o que disse Deus. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Olha o que Deus fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, né, Deus falou para Caim assim: olha, o pecado está aí, mas é você que tem que dominar o pecado. É você que tem que dominar o mal que está na sua vida. Então, essa é a questão que nós estamos vendo hoje. O homem é que tem que tomar a decisão de fazer o que é certo. O homem que tem que escolher o seu caminho. Porque nós vemos nesse tempo de guerra agora, muita gente falando, vamos orar para que Deus intervenha, para que Deus não permita. Mas Deus não vai intervir em nada, porque o homem está colhendo aquilo que ele próprio plantou. O homem está se autodestruindo. O homem que criou a bomba atômica, o homem que criou o dinheiro, o homem que criou as armas, tudo foi criação do homem. Então como que você pode falar para Deus intervir em algo que o homem fez? A decisão foi o homem que tomou. E conforme aqui nós estamos vendo, as consequências disso tudo é que gera essa catástrofe que está por vir na terra, que está aí se iniciando. O profeta ainda continua quando ele fala assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Deus está sendo deixado de lado. Nós não vemos as pessoas na terra buscando Deus. As pessoas têm só interesse em Deus. Interesse, a pessoa quer ser curado, a pessoa quer ser liberta, a pessoa quer ir bem na vida financeira, então procura Deus. E veja que o texto, né, quando fala os sinais acompanham os que creem. Então primeiro é necessário crer, primeiro é aceitar Jesus, entender o evangelho, aí os sinais vão acompanhar, mas as pessoas vão atrás dos sinais, vão atrás de milagres, vão atrás disso, daquilo, e desprezam Deus, não respeitam Deus, acham que pode fazer as coisas tudo do jeito que quiserem. Vamos lembrar o que eu sempre tenho falado aqui nessas lives. Satanás, antiga Lúcifer, ele foi punido e o inferno foi criado por causa da sua vanglória, por causa da sua exaltação. Então, todas essas coisas que acontecem são consequências daquilo que o homem plantou. Devido a tudo isso, o homem acha que é sábio, acha que é inteligente, segundo os seus próprios olhos, prudentes em seu próprio conceito. Eles acham assim, que aquilo que eles acham que é o melhor é aquilo que eles falam. Vamos dizer, a prudência, por exemplo, nessa questão militar, nessa questão bélica, parece assim que um queria ser mais forte do que o outro, um poder ter mais força do que o outro, que isso evitaria o conflito, evitaria a guerra. E hoje chegou ao ponto agora que a Rússia está aí com todo o seu aparato militar e ninguém tem como fazer frente com a Rússia, porque a Rússia tem condições de destruir todo mundo. Então isso que é prudência, isso que é sabedoria. Olha mais outra coisa que fala aqui: ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte, né? Aí já estão sendo colocada a maneira, né, como a bebida, como o alcoolismo é tão propagado na terra, e as pessoas fazem música alusivas à bebida, ao alcoolismo, e quantas pessoas que não estão morrendo, que não estão assim vitimando outras, principalmente no trânsito, né? Pessoas que bebem e dirigem. E a bebida
é algo extremamente maligno. Não herdarão o reino dos céus os bêbados, aqueles que bebem. A bebida é algo que tem que ser banida do ser humano. E nós vemos hoje, né? Aí volta lá no começo aqui, né? Daqueles que fazem o bem mal, o amargo por doce. Que tem pessoas que dizem que não tem problema tomar um cálicezinho de vinho, de tomar um copinho de cerveja. Observe que o texto bíblico, quando ele fala, né, da bebida, quando ele fala do vinho, ele é muito claro, né, em dizer que isso faz mal, que nem o texto aqui fala, olha os que são valentes para beber, valentes, né, para encher a cara, valentes, né, para fazer, para tomar aquela coisa assim, eu bebo todas, e essas coisas que os próprios homens inventaram, né? Isso tudo é por quê? Porque as pessoas acham que não faz mal. Mas o pior de tudo é quando a gente vê essas conversas, né, de pessoas, não, só um cálicezinho. Tem gente falando até que não tem problema nenhum. Mas vamos ler lá em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, capítulo 5, versículo de número 18. Olha aqui o que o texto fala. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então olha como que a interpretação desse texto ela é bastante equivocada, porque a pessoa fala assim, aqui está falando para não se embriagar. Então, se eu tomar só um copo, se eu tomar só um cálice, não tem problema nenhum, porque eu não estou me embriagando, eu sei me controlar. Mas o texto fala assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na versão corrigida fala no qual há contenda. Então, dissolução. Normalmente, você pode prestar atenção que todo ambiente que tem bebida tem confusão, tem briga, termina sempre em briga. Então, o problema da bebida alcoólica é o espírito de dissolução, de briga que existe nele. Então, se a pessoa toma um cálicezinho só, vamos pôr assim, uma colher, ela já está adquirindo a dissolução, já está chamando para a sua vida, para o seu lar, a contenda, a dissolução, a encrenca. Vamos trocar a palavra. Vamos supor que aqui no texto tivesse escrito assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há veneno, mas enchei-vos do Espírito. Trocamos a palavra dissolução por veneno. Então aí você entende o significado do texto. Por quê? Não vos embriagueis com vinho, no qual há veneno, mas enchei-vos do Espírito. Então, que diferença faz se você tomar uma colher ou se você tomar 50 garrafas? Você vai estar envenenado da mesma forma. Então, essa que é a questão da bebida. Você tomar só um cálicezinho, só uma dosinha, você está tomando veneno do mesmo jeito. Vai morrer do mesmo jeito. Mas aí, nós voltamos àquilo que Isaías fala, né? Aquele transforma o amargo por doce, o doce por amargo. Tem até aí alguns pregadores falando que toma um pouquinho de vinho, que toma um pouquinho de cerveja e tudo mais. Voltamos àquilo que a gente sempre diz, né? Cada um faça da sua vida o que quer, porque cada um vai dar conta de si diante de Deus. Quem acha que quer fazer, que faça.
O problema, né, é nós voltamos naquilo que o apóstolo Paulo fala, né? A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, para você que gosta de tomar uma bebidinha aí, que acha que uma dose de vinho não tem problema nenhum, eu deixo essa palavra. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. É aí que tá. Nós não temos que ficar aí interferindo na vida dos outros, falando na vida das pessoas, porque cada pessoa tem liberdade para fazer o que quiser. Porque quando a gente fala nesses temas, sempre tem aquelas pessoas que querem defender, né, aquilo que fazem. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm problema com bebida, a pessoa quando ela bebe e ela quer se libertar é uma coisa, porque a pessoa está querendo se libertar da bebida, tá ali tomando uma cerveja, tá tomando um vinho, tomando cachaça, uísque, seja o que for, mas a pessoa está insatisfeita com isso. Ela está querendo a libertação. Então é totalmente diferente. Porque o primeiro passo para que uma pessoa possa ser liberta é a pessoa reconhecer o seu erro. Reconhecer que aquilo que está fazendo está errado. Aí a pessoa é liberta. Então essa pessoa que está aí bebendo, que está fumando, que está fazendo alguma coisa prejudicial ao seu corpo, mas que não está satisfeito com isso, essa pessoa é liberta. O problema é aquela pessoa que está fumando, a pessoa que está bebendo, seja um cálicezinho, seja uma garrafa inteira ou 20 garrafas, mas a pessoa não entende que aquilo é errado, que aquilo é pecado. Então esse tipo de pessoa que é a mais difícil de todas, porque a pessoa ela acha que pode fazer isso, que não tem nada demais, e aí que é o que nós estamos falando, né, no livro lá do profeta Isaías, que é o tema do nosso assunto de hoje. Ai dos que chamam bem ao mal e o mal bem, inverte os valores. Por isso que está vindo a consequência, porque no momento as pessoas fazem as coisas do jeito que querem e acham que não tem consequência, mas a consequência é o que nós estamos vendo aí acontecendo no mundo de hoje. A peste, essa pandemia maldita. Já falei, a pandemia é o quê? Uma consequência daquilo que o homem plantou, porque o homem saiu aí na época aí da pandemia, que queria salvar vidas humanas, e para salvar vidas humanas fecharam o comércio, fecharam a indústria e criaram uma vacina caríssima, uma coisa assim absurda. Sabe quanto custa em média uma dose da vacina? Em torno de 10 dólares, mais ou menos, né? 50 reais, vamos falar, né? Que o dólar agora está baixando, mas na média aí 50 reais. Então, se uma pessoa tomou 4 doses, essa pessoa gastou, ou foi investido nessa pessoa, em torno de 200 reais. Cada pessoa, 4 doses, 200 reais. Aí você fala assim, se esse dinheiro tivesse sido aplicado no cidadão, se todo esse dinheiro tivesse sido aplicado nas pessoas que estão passando fome, não teria ninguém passando fome na Terra. Então olha como que o homem é contraditório. Para salvar as vidas daqueles que estavam passando fome lá na África, dos negros principalmente, eles não fizeram nada. Deixaram que todo mundo morresse. Agora que veio essa pandemia, que espalhou pelo mundo inteiro, eles arrumaram dinheiro para comprar essa vacina. Mas por que não tinha dinheiro para salvar aquelas vidas? Então isso tudo, Deus está vendo. Pois não adianta ir orar, falar para Deus intervir. Você acha que Deus vai ouvir oração de gente assim? Pessoas ruins, pessoas que não têm amor ao próximo, pessoas que deixam pessoa morrer de fome. E vai pedir para Deus agora parar a guerra, para Deus intervir? Não, a consequência, o que está vindo é o que o homem merece pelos seus atos malignos. Olha aqui o versículo 23.
os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. O que eu acabei de falar. Para as indústrias financeiras cresceram, as indústrias farmacêuticas nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam agora, nessa época aí de pandemia. E o povo, todo mundo indo lá, colocando o braço, tomando vacina, se sujeitando a todas essas artimanhas malignas, demoníacas, para encher o bolso desses capitalistas, dessas pessoas injustas que recebem suborno, esses líderes aí que ficaram aí incentivando as pessoas para que tomasse vacina, tudo pessoa que tem interesses comerciais, interesses financeiros. Você acha que Deus vai ouvir oração de gente assim? De pessoas que compactuam com esse tipo de coisa? Que negaram ajuda a quem realmente precisou? A quem sempre precisou, que morreu de fome? Nunca fizeram nada? Não fizeram porque não quiseram, porque dinheiro tinha. Sempre teve dinheiro no mundo. Eu já falei, você pode assistir lá no canal Notícias Firmadas no YouTube. Tem um vídeo que é o curso preparatório para o arrebatamento, quando nós falamos da injustiça. E para você ter uma ideia, o faturamento do mercado financeiro por dia gira em torno de 4 trilhões de dólares. Isso que você ouviu, 4 trilhões de dólares. E sabe quanto que precisava para irradiar a fome mundial? Em torno de 400 bilhões de dólares por ano. Então, para você entender que menos de 10% do faturamento de um dia do mercado financeiro solucionava o problema da fome na Terra. Volto a dizer, menos do que 10% do faturamento diário do mercado financeiro era suficiente para irradiar a fome mundial. Isso não é injusto? Isso não é justiça? As pessoas poderiam destinar apenas um dia. Não estou falando aqui do ano. Não, é de um dia só. 10%, menos do que 10%. Até se fosse todo o faturamento de um dia, não representaria nada. Mas estamos falando aqui de menos de 10%. E mesmo assim, não fizeram nada. Deixaram as pessoas morrer de fome. Por isso que Isaías aqui fala, aos quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Negaram justiça a essas pessoas pobres, essas pessoas que não tiveram nada, que nasceram sem nada, e agora vem pedir para Deus parar a guerra, para Deus evitar que essa terra seja destruída. E o pior é achar que Deus vai ouvir essa oração e vai fazer isso. Pelo que, com a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaicerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Quer dizer, porque os homens ignoraram Deus, ignoraram a palavra de Deus, quiseram fazer as coisas do jeito que eles quiseram, não quiseram se sujeitar a Deus, pecaram. A promiscuidade. Hoje, a juventude aí, já na adolescência, já estão mantendo relações sexuais, as pessoas mais não respeitam o corpo, enche o corpo de tatuagem, faz tudo coisa contrária à vontade de Deus. Pecam deliberadamente e quer que Deus haja nessa terra, que Deus proteja essa terra. Por isso que o evangelho consiste na santificação da vida, a preparação para subir no arrebatamento, porque a ira de Deus vai se manifestar para destruir essa terra. Nós estamos vendo aí as coisas como estão acontecendo, vai acabar a erva, vai acabar a plantação,
tudo. Esse mundo vai virar um caos total, porque Deus está para manifestar sua ira, conforme aqui o texto está descrito. Olha só. Porque por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Quer dizer, todas essas coisas, toda essa injustiça social, toda essa promiscuidade social, todas essas coisas que os homens estão fazendo, essa idolatria, esse comércio deliberado do evangelho, tudo isso está despertando a ira de Deus. E Deus vai manifestar a sua ira sobre essa terra. O que vai acontecer no mundo, até já podemos ver isso lá na guerra da Ucrânia, né? Corpos espalhados pelas ruas e valetas sendo abertas e jogando os corpos. Só que isso que está acontecendo lá na Ucrânia é o que vai acontecer no mundo inteiro. O mundo inteiro vai passar por isso, dos corpos estarem caídos nas ruas. Não vai ter mais velório, não vai ter mais enterro, porque a ira de Deus vai estar sobre esse mundo. E os cadáveres vai estar como monturo, né? Aquele monte de lixo nas ruas. Olha o que o texto fala aqui. E os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia Sagrada. Você pode até não se assustar com isso, não gostar disso, mas é o que está na Bíblia. É o que vai acontecer. Mas isso não precisa. Já falamos aqui em outras lives que Deus não nos destinou para a ira. Não é isso que Deus quer para nós. Por isso que nós estamos nos preparando para ser arrebatado, para não ter que viver isso, não ter que passar por isso, porque isso é a punição para os homens ímpios. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Quer dizer, toda a terra, em todo lugar, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Rússia, no Japão, na Coreia, no Alasca, na Oceania, em todos os lugares do mundo, todos vão viver a mesma situação. Todos vão passar pela mesma situação. Nós temos que ver as coisas que estão acontecendo e abrir os olhos, porque o tempo está se fechando. Não há entre elas cansado nem quem tropece, ninguém tosqueneja nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem lhe se rompe das sandálias a correia. Quer dizer, as pessoas fazem o que tem que fazer. É mais ou menos aquilo que a Bíblia fala assim, né? Que quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem está limpo, que limpe-se mais ainda. Quer dizer, aqueles que querem buscar a Deus, quando ouve essa mensagem, a pessoa se preocupa em consertar a vida. Aquele que fuma, procura não fumar mais. Aquele que bebe, procura não beber mais. Aquele que está vivendo na promiscuidade sexual, procura deixar as práticas. Aquele que está vivendo uma vida avarenta, uma vida materialista, procura mudar o seu comportamento. Agora, o outro lado é aquele que ouve essa palavra e apenas menospreza, descarta, critica, fala o que for. Isso aí é conversa, é coisa dos antigos, Deus é outra coisa. Quer dizer, é aquela coisa assim, é um momento em que quem escolheu servir a Deus está seguindo o caminho para a preparação para o arrebatamento. E quem já está na prática do mal, ouve, mas não se convence. Ouve, mas não se transforma. O coração continua endurecido. Aí voltamos de novo com nós falamos aqui, né? O pecado está aí, mas cumpre a ti dominá-lo.
Cada um deve fazer a seleção e escolher o seu caminho. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. Nós estamos aqui lendo um texto em que Isaías escreveu há milhares de anos atrás. Então, quando você olha um tanque de guerra, por exemplo, nessa época que nós estamos vendo aí os tanques russos aí invadindo as cidades da Ucrânia, o que você vê ali? Qual é a imagem que você tem daquilo? Olha o que ele diz aqui. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. É só você olhar lá os aviões, os tanques, aqueles lança-mísseis. É isso que o profeta descreve. Ele descreve aquilo que ele vê, mas que ele não sabe o que é. Você vê aqueles tanques naquelas rodas, parece um redemoinho, né? Que eles têm aquela correia, aquelas coisas ali, tudo. E eles estão destruindo tudo o que está pela frente. Olha aí, o seu rugido é como o de leão, ruge como o filho de leão, e rosnando arrebatam a presa e a leva e não há quem as livre. Então esse é um cenário de guerra. É isso que nós estamos vendo lá. O tanque passa por cima de tudo, destrói tudo, e aquele barulho estrondoso. Volto sempre a ressaltar isso. Quando você lê esses trechos bíblicos, você tem que entender que ele estava falando de uma coisa que ele estava vendo, mas que ele não sabia o que era. Então ele descreve, se você estiver do lado de um tanque de guerra, você vai falar que é o quê? Aquele barulho. Ele entendeu que o que fazia um barulho tão grande era um ruído de leão, né? Aquelas rodas lá do tanque é como se fosse um redemoinho. E não há quem livre, porque vai passando por cima, os corpos caídos no chão. Nós temos que realmente entender que o que está vindo pela frente é caos, é destruição. Não caia nessa narrativa. Esse mundo não tem mais solução. Não tem como consertar mais esse mundo. Esse mundo vai ser destruído. A única forma de se salvar é estando firmado com Cristo para subir no arrebatamento. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Então olha o que o Isaías aqui diz, que se alguém olhar para a terra, no momento em que essas coisas estão acontecendo, vai ser só trevas, destruição, vai ser só caos. Então isso é o que vai acontecer na Terra. Por isso que nós temos essa live das profecias, para nós nos acertarmos, para nós nos prepararmos, enfrentarmos a dificuldade, não se abatam com os problemas da vida, com as perseguições, as pessoas que estão dentro de casa, dos próprios familiares. Jesus mesmo falou que os seus inimigos seriam da sua própria casa. Então são as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão no seu lar, no seu convívio. São essas pessoas que vão tentar te atrapalhar, vão tentar te demover do seu caminho. Mas fique firme, não se abata não, com nada que está acontecendo, com as injustiças, porque você é um servo de Deus. Então quando você escolhe servir a Deus, você é perseguido. Todos aqueles que se decidiram a servir ao Senhor foram perseguidos. Para quê? Para não se salvar. Porque o que o inimigo quer
é que você desista, que você abandone o caminho, que você se sinta abatido, mas há esperança de salvação. Nada que existe nesse mundo tem valor algum. A pessoa pode ser um médico, um dentista, um engenheiro, um empresário, um morador de rua, um varredor de rua, um faxineiro, um cortador de cana, todos são iguais. Aquilo que é feito nessa vida não tem valor nenhum. A pessoa pode ter construído, o cara que descobriu o computador, o cara que fez isso, não serve para nada, não vai mudar em nada, porque o que Deus vai observar na hora da seleção é a fidelidade, a obediência a Ele. Então é isso que nós temos que nos esforçar, para permanecer firmes e na hora do juízo final, na hora da seleção, que Jesus olhe e diga: vinde, bendito do meu Pai, porque você faz parte daqueles que foram escolhidos. Só isso que interessa na vida, é ser escolhido ou não por Jesus. O que se faz aqui nessa terra, as conquistas nessa terra, não tem valor para nada, não serve para nada. O que vale é, foi escolhido ou não? Lázaro era um mendigo e foi escolhido. E, no entanto, o rei rico foi para o inferno. Então não é dinheiro, não é posição, não é nada que faz a diferença. E sim estar apto a ser escolhido por Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Então essa foi a nossa live de hoje. Espero que você tenha entendido aqui a mensagem que nós quisermos passar. Eu convido você a acessar o nosso site palavrafirmada.com, onde nós temos lá postado notícias, informações, assuntos sobre tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo. Nós estamos tendo também os vídeos, a preparação para o arrebatamento, os critérios para subir no arrebatamento. Então acesse o nosso site também no YouTube, o nosso canal Notícias Firmada, onde nós temos lá muitas coisas que podem ajudar nessa caminhada até o nosso encontro com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.